Capítulo 3º. Das Finanças Públicas. Seção 1ª. Da tributação. Artigo 144. Ao Estado compete instituir. Inciso 1º. Imposto sobre. Alínea A. Transmissão, causa mortis e doação, de bem ou direito. Alínea B. Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Alínea C. Propriedade de veículos automotores. Alínea D. Revogada pelo artigo 1º da Emenda à Constituição nº 10, de 2 de setembro de 1993. Inciso 2º. Taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Inciso 3º. Contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. Inciso 4º. Contribuição de seus servidores e militares, ativos e inativos, bem como de seus pensionistas, com alíquota não inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União, para custeio de regime próprio de previdência. Parágrafo 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Parágrafo 2º. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de imposto, ou integrar a receita corrente do órgão ou entidade responsável por sua arrecadação. Parágrafo 3º. A instituição do imposto previsto na linha A do inciso 1º obedecerá ao disposto em lei complementar federal, nas hipóteses mencionadas no inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 155 da Constituição da República. Artigo 145. O imposto previsto na linha A do inciso 1º do artigo anterior é devido ao Estado. Inciso 1º. Relativamente a bem imóvel e aos respectivos direitos, quando situado no Estado. Inciso 2º. Relativamente a bem móvel, título e crédito, quando o inventário ou arrolamento se processar em seu território, ou nele tiver domicílio o doador. Parágrafo único. O Estado respeitará, na fixação da alíquota do imposto de que trata este artigo, o índice máximo estabelecido pelo Senado Federal. Artigo 146. Aplicam-se ao imposto sobre circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de comunicação as seguintes normas. Inciso 1º. Será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestações de serviços com o montante cobrado nas anteriores por este ou outro Estado. Inciso 2º. A isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação. Alínea A. Não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes. Alínea B. Acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores. Inciso 3º. Poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. Inciso 4º. As alíquotas estabelecidas em resolução do Senado Federal serão aplicáveis a operações e prestações interestaduais de exportação. Inciso 5º. O Estado fixará as alíquotas para as operações internas, observado o seguinte:
Alínea A. Limite mínimo não inferior ao estabelecido pelo Senado Federal para as operações interestaduais, e salvo 1. Deliberação em contrário estabelecida na forma da Lei Complementar Federal, conforme previsto na linha G do inciso 12 do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição da República. 2. Por resolução do Senado Federal, na forma da linha A do inciso 5º do parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição da República. A linha B. Limite máximo, na hipótese de resolução do Senado Federal, para a solução de conflito específico que envolve interesse do Estado. Inciso 6º. Para as operações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado em outro Estado, adotar-se-á: a linha A. Alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto, ou a linha B. Alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele. Inciso 7º. Caberá ao Estado a diferença entre a alíquota interna e a interestadual, nas operações e prestações interestaduais que lhe destinem mercadorias e serviços para contribuinte do imposto, na qualidade de consumidor final. Inciso 8º. O imposto incidirá ainda: a linha A. Sobre a entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja sua finalidade, assim como sobre o serviço prestado no exterior, se no Estado estiver situado o domicílio ou o estabelecimento do destinatário da mercadoria, bem ou serviço. A linha B. Sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competência tributária do município. Inciso 9. Não haverá incidência do imposto, ressalvada a hipótese prevista no inciso 11. A linha A. Sobre operação que destine mercadoria para o exterior nem sobre serviço prestado a destinatário no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. A linha B. Sobre operação que destine a outro Estado petróleo, lubrificante, combustível líquido e gasoso dele derivados, e energia elétrica. A linha C. Sobre o ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial. A linha D. Sobre encargo financeiro incorporado ao valor de operação de venda ao prazo, realizada mediante sistema de crediário, diretamente a consumidor final. A linha E. Sobre a saída de leite in natura, para consumo, em operação interna. A linha F. Sobre prestação de serviço de comunicação nas modalidades de radiodifusão sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita. Inciso 10. Não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre produtos industrializados, quando a operação realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado à industrialização ou comercialização configure fato gerador dos dois impostos. Inciso 11. As isenções, os incentivos e os benefícios fiscais poderão ser concedidos ou revogados pelo Estado, na forma de lei complementar federal. Inciso 12. À exceção deste imposto, nenhum tributo estadual poderá incidir sobre operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais. Artigo 147. A saída de carvão vegetal será cobertada por documento fiscal emitido no município produtor e, quando destinada à industrialização neste estado, seu imposto poderá ser diferido. Artigo 148. A microempresa, assim definida em lei,
gozará de isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias para destinatário localizado neste ou em outro estado e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Parágrafo único. Os benefícios estabelecidos neste artigo serão aplicados ao pequeno e mini produtor rural, assim classificado pelas normas do Manual de Crédito Rural,